Aqui estamos, uma vez mais, nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, vamos conversar. Existe algo especial que eu gostaria de compartilhar contigo. Em algum momento, na sua experiência de vida, você já teve a sensação de que as pessoas não foram necessariamente corretas para contigo, ou, de alguma forma, não valorizaram todos os esforços que você ministrou por elas, não deram de fato importância para tudo que você fez? Sabe que muitas vezes nós temos uma tendência a apontar no outro aquilo que em algum nível falta em nós. Nós já transcorremos sobre esse assunto aqui e a complexidade dada, ela é tão expressiva e significativa que levaria um tempo para dissertarmos mais profundamente sobre essa narrativa. Mas, em essência, aquilo que eu tenho uma tendência em reprovar no outro é uma coisa que eu não gosto em mim. Já atestou a veracidade do que digo? Já confirmou essa tese? É exatamente desse jeito. Nós muitas vezes não gostamos da forma como uma pessoa fala. Usamos expressões esdrúxulas do tipo, aquela pessoa me parece um tanto quanto metida. E se analisarmos friamente, vamos perceber que nós não gostamos do fato de parecermos desta forma e então projetamos na outra pessoa tal sentimento. E a grande verdade é que nós somos muito punitivos. Quando se trata dos nossos erros, temos uma tendência de sermos um advogado de defesa. Quando se trata do erro alheio, nós temos uma tendência de sermos juízes. E a grande verdade é que a maioria dos seres humanos não tolera o erro de outra pessoa. E esta pessoa, uma vez que assume tal diretriz, provavelmente é uma pessoa muito infeliz, porque se ela não tem a capacidade de tolerar o erro da outra pessoa, ela provavelmente é infinitamente mais autopunitiva. Se não tolero o erro de outro, por que vou tolerar os meus? Tem uma narrativa maravilhosa a respeito de um rei que possuía 10 cães, e esses cães eram selvagens. Quando um dos seus servos cometia qualquer erro, ele simplesmente jogava para os cães. E como os cães já estavam há algum tempo sem se alimentar, eles, em fração de pouco tempo, devoravam o servo. À medida que um servo cometia algum ato que não era legal, neste momento tomava-se a iniciativa de deixar aqueles cães sem alimento por 3 dias. E então, depois de 3 dias, lançava-se um servo e o servo simplesmente era devorado por eles. Um dos servos mais antigos acabou fazendo algo errado e o rei então ordenou que ele deveria ser jogado aos cães. O servo olha para o rei e diz assim: eu lhe servi por 10 anos. Além dos 3 dias que os cães precisam para o preparo, eu gostaria de lhe pedir que me desse 10 dias. 10 dias antes de me jogar aos cães. O rei olhou para ele, querendo questionar o porquê de 10 dias, pensou que talvez ele tivesse os seus motivos, que gostaria de, quem sabe, encontrar uma forma de deixar a sua vida organizada, emocional, espiritualmente falando, e o rei então concedeu ao servo os 10 dias. O servo então foi enviado para a prisão. E lá na prisão, conhecia todos, então ele pediu ao guarda: você poderia, por gentileza, me deixar servir os cães durante os próximos 10 dias? Eu gostaria. Vou ficar 10 dias aqui e gostaria de ter alguma utilidade. O guarda então concordou. E o servo, nos 7 primeiros dias, foi até o canil e alimentou os cães. Limpou o canil. E, dia sim, dia não, ele dava banho nesses cachorros e fazia isso com muito amor e com muito carinho e cuidado. Quando os 10 dias acabaram, o rei então ordenou que o servo fosse jogado aos cães. Afinal, ele tinha errado, e a punição era esta. Quando foi lançado aos cães, todos ficaram surpresos ao ver apenas os cães vorazes
lamberem os pés do servo. Eles não atacaram. O rei, simplesmente perplexo, então, não acreditando no que estava vendo, disse: mas o que foi que aconteceu com os meus cães? O servo respondeu: eu servi os cães apenas aproximadamente 10 dias e não esqueceram os meus serviços. Eu os servi por 10 anos e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. Ah, queridos, se nós pudéssemos entender, se a nossa mente pudesse despertar, se nós pudéssemos compreender o que significa ser grato, não a moda gratidão, não o adesivo, a camiseta, o boné, não a moda, não a hashtag, o conceito, a essência. Quantas vezes as pessoas são boas para conosco e nós simplesmente esquecemos as coisas boas que elas fizeram porque ela em algum momento comete um erro. E nós condenamos, nós temos uma tendência a sentenciar as pessoas. O que me faz mal, confesso a vocês, não é o mal que as outras pessoas me fazem. Mas o que me deixa mal de verdade é aquele dia que eu percebo que eu é que fiz mal. Eu é que feri alguém, eu é que magoei reclamando. Leva um tempo para o cérebro se acostumar à nova percepção. Quanto a mim, 35 anos reclamando. Os últimos 5 me remodelando. Que eu e você hoje tenhamos a capacidade de sermos gratos às pessoas que foram boas para nós. Mesmo que em algum momento elas tenham falhado. Eu tenho encontrado filhos que reclamam dos seus pais. E então eu pergunto: com quem você aprendeu a caminhar? Quem trocou suas fraldas? Quem lhe deu o alimento? Quem lhe deu sustento, um teto sobre sua cabeça? Tem certeza que você pode reclamar dos teus pais só porque eles não concordaram com alguma coisa ou eles disseram que você não deve fazer algo? Quando foi que aprendemos a ser tão ingratos? Cães selvagens, bem tratados, por 10 dias, se tornam amigos. Seres humanos, bem tratados por 10 anos, no primeiro erro esquecem. Que eu e você não sejamos desses. Com esse sentimento, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Pai, tira do nosso coração, Senhor, eu peço encarecidamente o sentimento de ingratidão. Perdoa, Senhor, quando ao olharmos para a vida alheia começamos a entender que o Senhor não nos está abençoando o suficiente. Ah, quanta ingratidão, meu Deus, perdoa-nos por isso. Dá-nos a capacidade de também perdoar os outros. E, Senhor, nos entrega o presente que é termos condições de nos perdoar. Nos ajuda a termos essa capacidade. Guia-nos e nos protege. Esteja na direção do nosso viver e que nossa vida seja para a Tua honra e Tua glória, hoje e sempre. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se